Olá, gente! Aqui quem está falando é a professora Simone, professora de História. Vamos começar a nossa aula? Hoje nós vamos começar um assunto novo chamado Reforma Religiosa, tá certo? Esse assunto você vai encontrar lá no capítulo 5 do seu livro. Vamos à nossa aula, ok? Primeira coisa que eu queria perguntar para vocês. O que é reformar, né? Vamos pensar um pouquinho. Quando a gente tem uma casa que a gente quer mudar alguma coisa, a gente faz uma construção ou uma reforma? A gente faz uma reforma, né? Quando a gente quer mudar uma sala, quando a gente quer mudar um quarto, a gente faz uma reforma. Portanto, eu posso dizer que reformar é reconstruir o antigo, não é? Reconstruir a antiga forma, não é isso? Pois então, vamos agora para o próximo slide. E o que é protestante? Se reformar é construir, refazer o antigo, né? Renovar o antigo. E protestante, já que nós vamos estudar reforma protestante. Então, o que seria protestante? Pois é, vamos ver aqui, ó. O termo protestante é derivado do latim, que significa, claro que eu não vou tentar pronunciar, porque é latim, eu não sei, então para não correr o risco de errar, nós vamos para o que significa. Significa coisa pública, protesto público. Então, sendo assim, o que nós vamos estudar é uma reforma do antigo, né? Vamos reformar alguma coisa que já existia e vamos protestar. Vamos colocar isso público, vamos protestar, vamos falar para as pessoas. Então, entenda, nós vamos estudar a reforma protestante da igreja. Então, eu posso concluir que nós vamos estudar uma época da história em que as pessoas estavam pedindo uma reforma, uma renovação da Igreja Católica, tá certo? Uma reforma que foi declarada, foi protestada em relação à Igreja Católica, tá bom? Então, olha só, esse termo não foi inicialmente aplicado aos reformadores. Quem passou a chamar isso foi depois, mas no começo eles não eram conhecidos assim, o movimento da reforma protestante. Não, isso aí foi aplicado depois, né? Com o passar do tempo, estudando, as pessoas começam a adotar nomes para certo período. É como se fosse a pré-história. Quando a gente está estudando lá no 6º ano a pré-história, os homens que viviam naquela época não diziam assim, nós vivemos na pré-história. Ou então na Idade Média, nós vivemos na Idade Média. Não, essas nomenclaturas vão sendo aplicadas, vão ganhando, né? Nomes, essas fases, com o passar do tempo e com os estudos, para facilitar a divisão dos períodos para os estudos, tá certo? Então, esse termo foi usado posteriormente para descrever todos os grupos que protestavam contra a Igreja Católica, ok? Vamos para o próximo slide. O protestantismo é um dos principais ramos do cristianismo. Então, entendam. Não existe, porque às vezes as pessoas confundem, né? O protestantismo é uma religião diferente do catolicismo, é verdade. É um ramo diferente. Mas tanto o catolicismo como o protestantismo são cristãs, ou seja, acreditam no princípio, né? No princípio de Cristo. Então, por isso o nome cristão, tá certo? Então, tanto os protestantes como os católicos são cristãos, tá certo? Por isso que o protestantismo a gente fala que é muito uma fase muito importante para o cristianismo. A partir de agora, nós vamos começar a estudar a reforma protestante em si. E aí a primeira coisa que eu quero que vocês saibam é que essa reforma aconteceu no século XVI, tá certo? Primeira coisa que eu quero que vocês saibam. Olha aqui, antes de começar a reforma em si, no século XIV, dois professores universitários já, coloquei até aqui o nome deles, né? Eles já tinham
começado a questionar aquele poder que a Igreja Católica tinha. Sabe aquele poder que vocês estudaram na Idade Média? Que a Igreja era uma instituição muito forte, né, na Idade Média? Então, essas pessoas já no século XIV começaram a discutir, a questionar isso. Inclusive, esse último aqui foi até queimado, foi por pedido, por mandado da igreja, ele foi até queimado por se colocar como sendo contrário às ideias da igreja. Lembram que na época da Idade Média teve a Inquisição, em que muitas pessoas foram queimadas na igreja, né, na Igreja Católica, por não concordarem com seus ensinamentos ou por algumas práticas que ela julgava que era maligna? Pois é. Essa reforma aqui que nós estamos estudando, ela vai começar efetivamente no século XVI, mas essas ideias já vinham, né, antes, tá certo? Então, século XVI, mais especificamente em 1517, portanto, 15, ó, não é assim que a gente descobre o século? 15 mais 1, então, século XVI, tá certo? Onde foi que começou a reforma protestante? Na Alemanha. Na Alemanha foi onde teve início um movimento liderado por um homem chamado Martinho Lutero, que era também professor universitário, né, lá da Alemanha. Foi ele quem começou a difundir umas ideias, né, no século XVI, né, e essas ideias ganharam corpo, foram crescendo e nós hoje chamamos isso de reforma protestante. Foi ele quem influenciou outros pensadores até para ter outras doutrinas, outras reformas, né? Não só teve a dele, outras reformas em relação a ideias diferentes da Igreja Católica, tá bom? E o que é mesmo que ele fazia, o que é mesmo que Martinho Lutero pensava? Ele protestava contra as doutrinas da Igreja Católica. Ele protestava contra as práticas da Igreja Católica. Segundo Lutero, a Igreja Católica tinha se afastado muito dos princípios bíblicos, né? Então, ele começou a questionar esse poder, tá certo? E é isso que nós chamamos de reforma protestante. Tá dando para entender, gente? Se não estiver dando para entender, você vai falar comigo lá no seu grupo de estudo. Mas antes, você pode pausar o vídeo, pode voltar, assistir quantas vezes quiser, tá bom? Vamos lá. Qual a importância disso que nós estamos estudando? Qual a importância da reforma protestante? Olha aí, ó. A reforma protestante foi importante principalmente para o cristianismo. Porque o que era que a reforma estava fazendo? Ela estava fazendo uma revisão do que a igreja considerava verdade, porque vocês sabem que a igreja ela tem uma influência enorme na vida das pessoas. Então, esse movimento de reforma fez com que as pessoas começassem a pensar nas doutrinas da Igreja Católica. O que é que a Igreja Católica estava praticando que se estava de acordo com aquilo. Vocês devem lembrar que no período da Idade Média, só quem tinha acesso a livros eram a igreja. A Igreja Católica mantinha a Bíblia, os manuscritos, como em seu poder, até porque a maioria das pessoas eram analfabetas, né? A maioria das pessoas não sabiam ler. Os camponeses não tinham acesso a isso. Sem falar que a missa ela era rezada em latim. Então, se o povo quase que não dominava o seu idioma em relação à escrita, imagine o latim, né? Conversar em latim, que era uma coisa muito difícil. Só quem tinha mais acesso era a igreja, né? Então, essa reforma foi importante nesse sentido, de fazer as pessoas repensarem as práticas, né, que a igreja estava impondo. E essas práticas refletem na vida cotidiana das pessoas, na forma como elas vivem, nas formas de pagar tributos à igreja, na forma em que elas pensam o casamento, na forma como elas pensam o que vai ser o céu, o acesso, né, ao paraíso. Enfim, a igreja influencia muito forte no cotidiano das pessoas. E esse movimento veio para repensar esse poder
da Igreja Católica e repensar essas práticas, se elas estavam realmente condizentes com esse livro que eles consideravam sagrado, né? Que até hoje é considerado por todos os cristãos como sendo um livro sagrado. Então, vamos para o próximo slide. Antecedentes da Reforma. Como é que estava a Alemanha na época da Reforma? Como é que estava a Europa no todo, na época da Reforma? Ou antes da Reforma? O que é que aconteceu na Europa para que a Reforma protestante viesse à tona? Olha só, nós acabamos de estudar o Renascimento. E nós vimos que essa fase, né, do Renascimento trouxe luz para a razão, colocou o homem como centro, né? E o homem do iluminismo, do Renascimento, começou a questionar as coisas, a buscar as coisas, a perguntar o porquê, a querer saber, a refletir, a ter seus ensinamentos, a ter suas atitudes baseadas mais em relação à razão do que só ao conhecimento empírico, né? Então, esse homem começou a ser questionador. A visão desse homem passou a ser diferente. E a gente não pode esquecer também que nessa fase estava surgindo uma nova classe, que era a burguesia. No início da Idade Moderna, né? A burguesia é aquela classe que estava surgindo nas cidades. Eles tinham saído do campo, ido para a cidade, agora trabalhavam com comércio e estavam desenvolvendo nova visão. A visão deles era baseada no lucro. O que mantém a burguesia afiada e dando continuidade aos seus negócios são o quê? Os lucros, né? Então, a Igreja Católica pregava que o lucro era pecado. Então, a burguesia, ela vai está descontente com a igreja por conta que a igreja condena isso aqui. Lembrando que o Renascimento foi um movimento em que interessou muito a burguesia, né? Foi feito muito por burgueses. Então, essa burguesia que defendia o lucro começou a bater de frente com a igreja, porque a igreja dizia que isso era pecado. Embora muitas práticas da Igreja Católica, como é que eu posso dizer, tinha como fim principal o dinheiro, mas a igreja dizia que o lucro era coisa do demônio, né? Então, a burguesia vai de encontro à igreja também por causa disso, tá certo? E aí, a concentração de terra nas mãos da igreja também era um problema. Por quê? A igreja, além de ter a burguesia como classe insatisfeita com ela, por conta de ideias contrárias, a igreja detinha muitas terras na França, na Alemanha, né? Muitas terras. E essas terras começaram a despertar interesse dos reis e dos nobres. Por quê? Porque naquela época se pagava muitos impostos, impostos altíssimos. Então, os reis e os nobres começaram a ter interesse nessas terras, começaram a querer pagar menos tributos à igreja, né? Porque a igreja que era a dona dessas terras. Então, elas receberam de doações, né? E essa igreja começou a cobrar, claro, o imposto, que era essa a prática. E esses nobres e esses reis começaram a questionar esse poder todo, né? Então, a igreja ganha, então, a antipatia também de alguns reis e alguns nobres, por conta dessa quantidade de terra que eles possuíam nas mãos. Além disso, ainda tinha a corrupção moral, aqui o último ponto. A igreja estava com práticas que a população estava questionando. A igreja estava vendendo cargos. Então, você tinha um cargo alto na igreja, esse cargo tinha sido comprado, né? A igreja estava vendendo indulgência. E o que é indulgência? É o perdão dos pecados, tá? Você pode ter seus pecados perdoados desde que você pague pela quantia X. Então, paga que você vai ganhar o paraíso. Sabe aquela história que a gente vê nos filmes de comédia criticando a igreja da Idade Média que diz assim, compre um pedacinho de terra no céu? É mais ou menos isso. Você compra o seu perdão e ganha
um pedaço de terra no céu, ganha a oportunidade de estar no paraíso, né? E também a venda de relíquias. Nessa época da Idade Média, a igreja praticava muito isso. As pessoas vendiam espinhos, diziam que era da coroa de Cristo, pedaços de tecido, né? Isso, gente, era caríssimo. Então, essas práticas que a Igreja Católica estava adotando, tudo isso visando dinheiro para manter o luxo da igreja, né? O luxo dos cardeais, os luxos dos componentes da igreja, do alto clero, essas coisas começaram a chamar a atenção da população e a população começou a ficar insatisfeita com isso, né? E aí, por isso, vão surgir pessoas intelectuais questionando essas práticas, né? Vamos para o próximo slide. Olha aqui, ó, coloquei a venda de indulgências. Tá vendo, ó? Uma pessoa representando a igreja, recebendo dinheiro, anotando o seu nome aqui, ó, para você estar no livro da vida, né? Ganhar a eternidade. E repara que tem filas, né? Então, essas práticas comerciais aqui, vendendo indulgência, vendendo relíquias, coisas que eram tidas como sagradas, né? As pessoas começam a questionar isso aí. E a Igreja Católica na Idade Média, eu já falei um pouco sobre ela, mas eu vou reforçar aqui, ó. Na Europa, durante a Idade Média, a Igreja Católica possuía grande número de terras, nós falamos nisso, e isso concedia influência sobre a sociedade e sobre as grandes monarquias. Ora, chamava muita atenção, ela tinha uma influência muito grande com os reis, até que os reis começaram a questionar todo esse poder, né? E aí é um dos pontos, a terra é um dos pontos que vai chamar a atenção, né? Outra coisa, abandono das ideias cristãs, né? As pessoas começaram a perceber que as ideias cristãs, aquelas ideias defendidas pelo cristianismo, estavam sendo deixadas de lado e estavam tendo práticas que eles consideravam abusivas, né? Essas ideias eu também já falei. O luxo excessivo e a preocupação material tiravam o objeto católico dos trilhos, o objetivo. Ou seja, para o cristianismo, o luxo nunca devia ser o objetivo principal, né? E eles estavam vendendo tudo isso, cobrando impostos altíssimos sobre suas terras, de quem viviam lá, vendendo coisas caríssimas e vendendo até perdão. Isso nunca devia ser o objetivo da igreja, pelo contrário, isso era o objetivo para se manter o luxo entre o alto clero, e não porque vinha de ideias do cristianismo. Pelo contrário, se você for pensar bem, o cristianismo prega o desapego com as coisas materiais, né? E aí, a corrupção do alto clero, por conta de todas essas práticas aqui, principalmente para manter o luxo, era característica da igreja na Idade Média. Então, é por isso que veio esse movimento ganhar tanta força naquela época. Práticas da igreja, coloquei aqui o dinheiro para representar, mas eu já falei, né? Ignorância religiosa dos padres comuns. Geralmente, os padres comuns eram mais leigos, né? Os outros, o alto clero é quem dominava tudo isso, eles só obedeciam, né? A prática da simonia, que é a venda das relíquias, também já falei, era frequente na Igreja Católica, e isso era feito pelo alto clero e não pelos padres mais comuns, né? Eram eles que detinham essas práticas e que eram usufruídas, né? Eles que usufruíam, eram eles que aproveitavam todos esses recursos, né? E também padres envolviam-se em escândalos amorosos e monges ficavam embriagados. Era comum, sabia? Que era comum isso. Por exemplo, se você for estudar a história do Juazeiro, a história do Cariri, na época do Padre Cícero, era muito frequente os padres terem famílias fora, embora a igreja condenasse, tá? A igreja sempre condenou. Mas era comum os padres beberem, eram como os padres terem vida sexual fora da igreja, escondido, né? Imagine, eu tô falando aqui da história do Juazeiro atual, imagine aí na Idade Média,
né? Então, isso era frequente. E como a igreja como é que eu digo, defende uma coisa e os padres fazendo outras, né? Então, ficava complicado, o discurso diferente da prática, né? E eles também praticaram a usura. Olha aqui, a igreja, ela condenava o lucro, mas ela fazia empréstimo a juros. Não é estranho isso? Mesmo condenando, dizendo que era errado, tinha muitos que praticavam. Se você for assistir aquele filme O Alto da Compadecida, você vai ver lá o bispo, né? O interesse dele por dinheiro. Pois é, aquilo ali representa bem a Igreja Católica da Idade Moderna, imagino da Idade Média, né? Era muito forte, era muito escancarado isso, certo? Próximo slide aqui. Vamos ver o que nós vamos estudar agora. A decadência da Igreja Católica. Então, repare, a igreja vivendo tudo isso, é claro que ia chegar um momento que ela ia perder o poder, né? Alguém ia se incomodar com aquilo tudo, o povo ia perceber tanta exploração, tanta força que essa igreja tinha, e não só o povo, mas a elite, tá? Vale ressaltar que a reforma foi feita não pelo povão, mas pela elite, tá? Principalmente pela burguesia, que se incomodava aí com essa história de domínio, de dinheiro, do lucro e tudo mais. Então, olha só, o homem com pensamentos renascentistas começava a ler mais, né, ter acesso e a formar uma opinião cada vez mais crítica. Você vai ver que nessa fase também a Bíblia começou a ser divulgada mais por conta da invenção da imprensa. Então, as pessoas começaram a ter mais acesso. E tudo isso fazia com que os fiéis desaprovassem as ações da igreja, ou seja, quanto mais é divulgada, mais eu tenho acesso à leitura, mais eu conheço e mais eu protesto, né? Então, a igreja católica vinha desde o final da Idade Média perdendo sua identidade, ó. Lá na Idade Média, ela já era muito poderosa. No final da Idade Média, ela começou a entrar em decadência, em crise. E no início da Idade Moderna, aí foi que ela começou a perder espaço por conta de tudo isso que a gente já viu aqui, né? A igreja começa a perder sua força. Olha para cá, ó, a invenção da imprensa, tá? E aí essa imprensa começa a distribuir, né, as pessoas começam a ter acesso a essa invenção e começam começa a ter acesso a outras leituras, né? E aí passam a conhecer mais e a questionar mais, né? Assim, no século XVI, várias transformações econômicas e culturais estavam acontecendo na Europa. Por isso que eu precisei falar com vocês o que era o Renascimento, porque essas reformas lá, essas transformações culturais, né, nas pessoas da Idade Média para o início da Idade Moderna, vai contribuir com muitas coisas, né? Os costumes, as ideias, o que eu penso, o que eu defendo, vai aí servir de guia para meus atos, né? Então, a reforma vai acontecer aqui, ó, no início da Idade Moderna. Alguns cristãos passaram a protestar contra o abuso da autoridade maior da igreja, o Papa. E como eu já falei, a invenção da imprensa por Gutenberg, né? O cara que inventou a imprensa aí, possibilitou que a Bíblia fosse traduzida em várias línguas, línguas locais, e as pessoas começaram a ler, a ter domínio disso tudo. E o resultado foi o quê? Um conjunto de fatores impulsionaram essas críticas e outros reformistas foram aparecendo, outras doutrinas foram aparecendo, outros questionadores foram aparecendo, né? E isso fez com que essa igreja tivesse essa grande reforma. E a reforma tem vários nomes, tá? Não é só Lutero, não. Como eu disse, tem a reforma proposta por Lutero, que é de uma maneira, a reforma proposta com ideias calvinistas e a reforma da igreja proposta por anglicanos, tá? A gente vai ver de um por um, tá certo? Nós vamos ver isso de um por um. E aí, nós vamos parar aqui a nossa aula sobre reforma protestante, porque senão o nosso vídeo vai ficar muito longo. Na próxima aula a gente continua, e aí na próxima aula a gente vai começar como foi a proposta de Lutero para a reforma da igreja. Cada um tinha uma proposta. Lutero tinha, Calvino tinha, a igreja anglicana tinha. Então, na próxima aula a gente vai ver como foi a proposta de Lutero para mudar o que estava acontecendo na igreja, tá bom?
Fiquem com Deus, eu espero que vocês tenham gostado. Quem tem dúvida, volta, revê o vídeo quantas vezes for preciso, o vídeo vai ficar disponível para vocês. Depois, pode ir lá no seu grupo de estudo, que eu vou estar disponível lá para tirar todas as suas dúvidas, tá? Fiquem com Deus, se cuidem, fiquem em casa, cuidem da saúde. Boa sorte, gente. Um abraço.